Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a química cotidiana e que muitas vezes a gente não dá tanta importância nisso no nosso dia a dia e ela é de extrema importância. Então vamos estar falando um pouquinho sobre coisas que às vezes vocês nem imaginavam que aconteceria. Então vamos começar pela química nos cabelos. A gente vai falar sobre a composição química. Como todos nós sabemos que as ligações mais importantes do cabelo estão dentro do córtex, lá nós temos as pontes de sulfeto, salinas, hidrogênio e enxofre. Sabemos também que o fio do cabelo é composto por carbono, hidrogênio, oxigênio e que unidos formam uma proteína, chamada creatina, que representa 85% da composição do cabelo, completada por 12% de água e 3% de lipídios. Então, a gente tem na composição química, a gente tem o carbono 45%, que ele é responsável por fortalecer as ligações entre os aminoácidos, que é as proteínas, potencializando a hidratação e permitindo a maior absorção dos ativos, fazendo com que o cabelo permaneça hidratado, brilhantes e macios. E é responsável por proporcionar peso ao cabelo. Hidrogênio, 7%, é o mais simples de todos os elementos e o elemento-chave para a resposta dos íons, pois os potenciais de hidrogênicos resultam nesse elemento. Oxigênio, 28%, ele é um elemento representativo e é metal, e sua função é auxiliar a movimentação celular e contribuir para o ciclo de oxidação. O nitrogênio, 15%, tem a função contrária do oxigênio. Ele é um inibidor de oxidação. Ele é um ametal inodoro, incolor e insibido. O enxofre, 5%, ele é essencial na formação das pontes permanentes do cabelo. Ele é responsável pelo formato do cabelo. Então, agora vamos entender um pouquinho mais sobre as pontes encontradas dentro do córtex. As pontes de enxofre, sulfeto, carbono e salina são responsáveis pela estrutura permanente do fio e se o cabelo é encaracolado, liso ou crespo. Essas são pontes que determinam a forma que eles nascem. As pontes de hidrogênio, água, é responsável pelas pontes temporárias. Toda vez que molhamos o cabelo, desligamos as pontes temporárias e damos uma nova forma ao cabelo. Ponte de hidrogênio, que é as ligações temporárias do cabelo, são as ligações temporárias, são pontes mais fracas e encontram-se em maior quantidade, e também são as mais fáceis de serem rompidas, pois, como já foi falado, elas são as pontes temporárias que dão forma ao cabelo toda vez que eles são molhados e secamos de forma que desejamos. Exemplo, quando lavamos nosso cabelo e logo depois fazemos a escova e pranchamos, porém esse cabelo é encaracolado, então nós rompemos as pontes de hidrogênio, que é a ponte temporária, e depois unimos as pontas e deixamos esse cabelo liso. Mas assim que lavamos novamente esse cabelo e deixamos secar de forma natural, ele une suas pontas temporárias e volta a ficar encaracolado. E assim toda vez que fizermos mudar a forma do cabelo. Basta molhar ou até mesmo a umidade pode causar isso. Exemplo, como fizemos uma escova e pegamos sereno ou umidade do ar, podemos observar que o cabelo começa a mudar a sua estrutura e ficará armado ou com frizz durante a umidade, né? Então, pois suas pontes de hidrogênio estão atacadas, sendo rompidas. Então, novamente sendo alteradas. E vão se religar no formato natural do fio, devido à umidade do ar. As pontes salinas, que são as pontes intermediárias, são pontes intermediárias porque elas possuem cargas positivas e negativas nas cadeias polipeptídicas, que as cargas de sinais dos opostos se atraem. São um pouco mais fortes do que as pontes de hidrogênio e elas são alteradas quando alteramos o nível de pH. Então, podemos acidificar ou deixar alcalino. E você só consegue voltar à estrutura normal quando você estabiliza esse pH para o pH natural do cabelo. Ponte de sulfeto ou ligações de enxofre, responsável pela estrutura permanente do cabelo. As pontes de sulfeto são as ligações mais fortes do cabelo. Essas só são rompidas quando nós utilizamos químicas. Exemplo, quando você trabalha com alisamento, hidróxidos, trioglicolato e etc., quando você realmente muda a estrutura do fio e as pontes de sulfeto vão se religando,
Quando você der um novo formato para o fio e neutralizar o pH do cabelo dessa forma, lembrando que quando desligamos as pontes de sulfetos e religamos em novo formato, eles não voltam mais ao formato natural do cabelo, mesmo sendo molhados. Então, um alerta é quando fazemos descoloração, principalmente cabelos cacheados. Isso é possível ver de forma mais nítida, às vezes o cacho perde um pouco da sua estrutura, provavelmente porque ao descolorir, atingimos as pontes de sulfeto e modificamos a sua estrutura. Então, vamos falar um pouquinho do videozinho aqui sobre as ligações químicas e a química no cabelo. Fala, galera, tranquilo, tudo beleza? Vamos fazer um vídeo aqui também diferente na nossa outra playlist, que é a playlist de curiosidades, pessoal. Então, vamos pegar os temas que a gente estuda secos lá na química, trazer aqui para o cotidiano, para a gente compreender a química no dia a dia, compreender a química na prática. É isso que o Enem quer. O Enem quer contextualizar conhecimentos, então não adianta eu saber decoreba de ligação. Eu não sei onde é que estão as ligações químicas no meu dia a dia. Então, essa compreensão que eu tenho que ter aqui. Então, hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo. Tenho certeza que você vai gostar. Principalmente mulher adora esse tipo de conversa. Então, nós vamos falar da química do cabelo. Química dos cabelos, tá? Então, vamos entender o cabelo, tanto estruturalmente quanto quimicamente. E por que ele se apresenta das formas que ele se apresenta, que a gente conhece, beleza? A gente precisa compreender os elementos químicos que basicamente formam o cabelo. Então, são 4 elementos químicos que a gente vai encontrar nos cabelos dos seres humanos, né? O que pode variar é a quantidade desses elementos em cabelos diferentes, mas em geral, carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre, tá? São os 4 elementos químicos que vão estar distribuídos em proporções diferentes em cabelos diferentes. Beleza. Esses 4 elementos químicos formam, pessoal, uma proteína. Eles vão ser tijolinhos que dão estrutura para uma proteína, uma macromolécula formada por aminoácidos. Então, a proteína é uma macromolécula de aminoácidos, correto? E ela é responsável em torno de 85% da composição do cabelo. Eu estou falando da queratina, pessoal. Então, ela é responsável por até 85% do cabelo. Nós temos ainda em torno de uns 12% de água. E os 3% finais são algumas gorduras e alguns pigmentos, né? Entre os quais a principal é a melanina, que confere a cor mais escura. Então, o cabelo sem melanina é um cabelo branco. Com melanina, ele vai ter tons mais escuros, tá? Existem formas diferentes de melanina que conferem cores diferentes, como o loiro, como o ruivo. Mas eu não quero entrar em detalhes sobre melanina, não. Só quero que vocês guardem que a melanina, ela fornece a pigmentação, a coloração de um cabelo esbranquiçado, tá? Então, quanto mais melanina, esse cabelo vai apresentando mais cor, tendendo para o preto, ok? Beleza, pessoal. E aí é o seguinte, então, vocês já compreendem que a maior parte do cabelo é proteína, queratina, correto? Vocês já compreendem que existe gordura, que existem pigmentos e água, né, na composição do cabelo. Agora, vamos entender o que é o cabelo microscopicamente. Se a gente pegar um fio e botar no microscópio, o que nós vamos enxergar? Precisamos compreender estruturalmente isso para evoluir na nossa conversa. Se a gente pegar esse cone aí e colocar no microscópio, o que nós vamos ver, gente, é um tubo fibroso. Então, o cabelo é um tubo fibroso, você vai ver aqui na tela. Esse tubo fibroso, ele tem praticamente 3 camadas, 3 estruturas grandes que a gente denomina para facilitar o entendimento, que cumprem funções específicas, tá? Então, nós temos a cutícula, que é a região externa, pessoal, que é responsável por conferir a resistência à tração, para que o fio não se arrebente quando sofre alguma tração. A cutícula parece um telhadinho de casa, tá, gente? Então, ela é uma série de placas unidas entre si que podem levantar ligeiramente ou abaixar ligeiramente. É isso que se chama de levantar cutículas para limpar o cabelo, né? Então, é essa estrutura que levanta e desce, que você está vendo aí na figura. Internamente,
internamente, gente, nós vamos ter primeiro o córtex do cabelo. Então, nós temos um tubo interno, debaixo dessa cutícula aí, que é o córtex. Nele estão algumas células, tá? Responsáveis por produzir melanina e fazer outras funções, até armazenar alguns nutrientes, pode acontecer. E também ali nesse córtex, pessoal, vai dar grande quantidade de queratina também e melanina, que é a região que vai dar a cor do cabelo, essa região do córtex aí. Internamente ao córtex está passando essa linhazinha aí, que é a medula, pessoal. A medula é um oco, tá? Bem no centro do cabelo, uma região oca, um tubinho oco que tem dentro do cabelo, forrado por queratina também, ok? Beleza, dentro dessa estrutura, essa é a estrutura da fibra. Se a gente pegar e botar no microscópio, esse é o cabelo de um ser humano qualquer, seja ele homem, mulher ou de qualquer etnia. Agora, a pergunta é, Marcos, mas quando eu pego de etnias diferentes, quando eu pego de pessoas diferentes, eu vou ver que esse cabelo apresenta formas diferentes de se apresentar ao olho nu. Correto? Correto. Isso tem a ver com dois fatores. Isso tem a ver com as ligações químicas que estão nesse cabelo, estão nessa fibra que a gente já compreendeu estruturalmente. Isso tem a ver com a espessura. A espessura também vai variar entre as pessoas. Mas a espessura só vai determinar o aspecto, a textura, mas não vai determinar como ele se apresenta. Ou seja, se ele apresenta mais liso, mais enovelado, mais encaracolado, mais crespo. Quem vai determinar em relação a essa apresentação, liso, encaracolado, crespo, enovelado, vão ser as ligações químicas e as ligações intermoleculares. E agora nós vamos compreender cada uma delas para você entender a diferença de um cabelo liso e de um cabelo crespo. Por que existe diferente quimicamente entre os dois e por que existem essas técnicas de cabeleireiro que nada mais são do que procedimentos químicos para aproximar um cabelo mais liso, que é o objetivo de muitas mulheres, né? Bom, seguinte, gente. De maneira geral, nós temos 3 ligações que nós vamos compreender para que o cabelo seja apresentado de uma forma, para que a fibra capilar tenha um grau de enovelamento, tá? Então, 2 ligações são mais fracas. Quais são elas? São a ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, que é o nome mais correto, e as chamadas ligações iônicas. Elas acontecem, pessoal, primeiro, as ligações de hidrogênio acontecem entre o grupo hidroxila de um aminoácido com o oxigênio de outro aminoácido. Então, eles se conectam, é uma ligação intermolecular. 2 moléculas diferentes de aminoácido interagem por ponte de hidrogênio, por ligação de hidrogênio, causam um grau de enovelamento, beleza? Essa é uma forma de ligação, tá? Outra forma de ligação bastante comum, que é a ligação iônica, ela vai acontecer de maneira intermolecular nesse caso, tá, gente? Por quê? Um aminoácido, o grupo amina dele, capturou um hidrônio, um íon hidrônio, e virou um cátion. Na outra molécula, nós temos o grupo hidroxila, que doou um próton, que doou um hidrogênio catiônico. E aí esse grupo hidroxila vai passar a ser um oxigênio aniônico, tá? E aí ele interage com o grupo amina, que agora é um cátion do outro aminoácido. Isso gera um grau de enovelamento também, tá? Então, só que nesse caso, essas 2 ligações, pessoal, são ligações intermoleculares de uma intensidade, digamos, média, tá? Vamos entender dessa forma. Não são ligações super fracas, mas são ligações médias. Qual que é o resultado prático disso? Elas podem ser desfeitas, por exemplo, pela ação da água. Então, é exatamente isso que você evidencia quando você lava o cabelo. Às vezes você pode pensar, pô, Marco, meu cabelo é enovelado, meu cabelo é encaracolado, e quando eu molho, ele ficou com um aspecto de liso. O que está acontecendo, gente? A água, ela tem oxigênio e tem hidrogênio, que vai criar ligações paralelas de ponte de hidrogênio, tá? E vai desfazer as antigas. Então, se o cabelo está todo enovelado, conectado por pontes de hidrogênio, a água promove um alisamento artificial e temporário. Só que quando a água sai desse cabelo, esse cabelo seca, ele volta a possuir as ligações anteriores e volta para a conformação
formação enovelada que ele tinha anteriormente. Outra forma de romper essas ligações é por meio do aquecimento. Então, o que a chapinha faz é gerar um aquecimento que distancia grupos de hidrogênio de grupos de oxigênio e aí desfaz temporariamente essas ligações. Então, artificialmente, o calor vai criar temporariamente um aspecto ionizado, que depois, quando vão aproximando esses grupos de aminoácidos, volta a enovelar-se. O mesmo acontece com as ligações iônicas intermoleculares, que são de intensidade média, digamos. Então, a água pode desfazê-las temporariamente, bem como o aquecimento, tá? Então, esses dois tipos de ligação intermoleculares, pessoal, explica bastante a conformação, em parte, da maioria dos cabelos que a gente conhece, o grau de enovelamento deles e por que eles se transformam depois de molhados ou expostos a um aquecimento, temporariamente, vale lembrar. O terceiro caso, gente, já é um caso mais delicado, já é um caso mais definitivo, mais fatalista, digamos assim. Por quê? Que é uma ligação covalente entre enxofres, tá? Então, é um tipo de ligação que vai acontecer entre dois aminoácidos de cisteína formando uma cistina. Então, a cistina também é um aminoácido que é composto por dois aminoácidos de cisteína. Então, imagina, se numa parte da fibra tem uma cisteína, na outra parte da fibra capilar vai ter outra cisteína. Se elas se encontram, se conectam e sofrem uma reação ali naquela região e formam uma ligação covalente entre os enxofres, ali eu formo uma cistina, tá? E essa cistina, ela tem uma ligação covalente entre enxofres. E aí o grau de enovelamento da fibra, nesse caso, ele é definitivo. E essa ligação, pessoal, uma ligação covalente, uma ligação forte, só vai ser rompida por produtos químicos, tá? Então, é o caso do grau de enovelamento. Então, um cabelo, por exemplo, com muita cistina, com muita formação dessas ligações de ponte de disulfeto. Ele é todo enovelado, ou crespo, né? E aí a água e o calor não vão conseguir ter uma boa ação, porque eles não conseguem romper essas ligações covalentes, certo? Tem substâncias tóxicas para o ser humano, como o tioglicolato ou o formol. O formol é a mais tóxica deles, né? O tioglicolato, em pequenas concentrações, ele ainda tem alguma liberação para ser usado. O formol é proibido e ele só é liberado para uso em cosméticos com conservante em concentrações de 0,2% mais ou menos, tá? Só a critério de curiosidade. E são substâncias de um grande controle sanitário, tá, pessoal? Então, dessa forma é que as mulheres e os salões trabalham para modificar estruturalmente os cabelos, tá? Observem que tudo esbarra lá na química. O que compõe, estrutura, ligações que estão envolvidas e as técnicas que são usadas. Assim como o alisamento, ele utiliza de técnicas químicas, outros processos como descolorir os cabelos, colorir com cores diferentes, também vão ser processos químicos muito bem estudados, as reações em cada passo dos processos, beleza? Se você gostou, deixa o like, ajuda demais o vídeo, beleza? Inscreve no canal para acompanhar as aulas de química, as curiosidades, que tem foco lá no Enem, que tem foco em contextualizar o conhecimento para que você aprenda de uma maneira interativa, divertida. Não aquele negócio moroso, chato, parecendo que química é um negócio chato. Química é um negócio legal, gente. Você tem que divertir enquanto você está aprendendo, beleza? E enxergar isso no dia a dia, o que é mais importante. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, gente. Um abraço. Então, gente, isso aqui foi sobre a química dos cabelos, tá? E agora a gente vai estar vendo a química nas unhas. Os elementos presentes na unha, a unha é composta pela creatina, uma proteína comum no nosso corpo, e além da creatina, ela possui uma quantidade significativa de 10 a 15% de lipídios, água, cálcio e enxofre. A influência dos elementos químicos na unha, você deve imaginar que cada elemento químico influencia a unha de alguma forma. Por exemplo, a presença de uma concentração um pouco maior de átomo de cobre na composição química de um aço aumenta a resistência da corrosão atmosférica dele. Então, vamos falar um pouquinho sobre a química nos esmaltes. A arte de colorir as unhas era conhecida há mais de 3.000 anos pelos
mais diferentes povos, dentre eles os chineses, os italianos, os japoneses, e tratava-se, na maioria das vezes, de um ritual nobre, que marcava as mulheres socialmente distintas, simbolizando poder e riqueza. Então as coisas mudaram um pouco, mas o item é extremamente popular ainda, fazendo a economia girar, girando empregos e alavancando uma indústria que não para de pensar em jeito de inovar essa técnica tão antiga. No entanto, se lá atrás os chineses utilizavam cera de abelha, gelatina, pétalas de flores e buscavam pigmentos naturais para dar cor às unhas, a partir da Primeira Guerra Mundial, a produção de esmalte se tornou cada vez mais sintética, e muitas das matérias-primas utilizadas já se mostravam comprovadamente danosas à saúde humana, tais como formaldeído ou formol, causando até mesmo câncer e outros males. Na Europa e nos Estados Unidos, muitos desses componentes já tiveram a comercialização proibida, mas aqui no Brasil ainda não. Por isso é importantíssimo o conhecimento dos componentes perigosos e o hábito de ler atentamente o rótulo dos esmaltes para saber sua composição. Então, o que são? Tecnicamente falando, o esmalte é um produto cosmético composto por uma mistura de solvente, diluentes, agentes formadores de filmes, corantes e pigmentos, sintéticos ou naturais, que quando aplicado sobre a superfície da unha forma uma película plástica brilhante pela evaporação dos solventes, criando uma camada cujo objetivo principal é colorir a unha. O solvente serve para acelerar sua secagem e o diluente, como o próprio nome indica, é útil para diluir a mistura, que é a plástica. Além desses componentes básicos, a indústria vem buscando acrescentar maior funcionalidade ao esmalte, colocando aditivos como vitamina no intuito de fortalecer a unha, ou até mesmo os utilizando como medicamentos contra doenças presentes nela. Então, a composição dos esmaltes. A composição do esmalte é basicamente 85% solventes e 15% restante resinas, e praticamente e outros componentes do esmalte. A seguir apresentamos os mais significativos, entre eles são funções e males causados de acordo com cada classe, solventes, resinas, plastificantes e corantes, que as fontes das informações estão no rótulo. Solventes. Eles são substâncias capazes de dispersar outras, os solutos em seu meio, formando assim uma solução. Então, a gente tem o acetato etílico ou butílico, que possui um efeito tóxico ao ambiente quântico. O tolueno é um diluente comprovadamente cancerígeno, que pode causar irritação à pele, como a vermelhidão, a dor e o ressecamento, além de danos ao sistema nervoso central. Rins e fígados por exposição repetida ou prolongada, também é tóxico ao ambiente quântico. O álcool isopropílico, que pode causar alergia no contato direto com a pele e prejudicar a fauna, a flora e os ambientes quânticos, e quando derramado no solo poderá percolar, atravessar o solo em parte e atingir o lençol freático, contaminando. Aí a gente tem o dibutil factalato, que é o potencial elevado de afastar alguns organismos aquáticos e causa irritação à pele. A gente tem o formaldeído ou formol, também utilizado como esterilizante. O produto pode ser absorvido via inalação ou por contato com a pele, com alto potencial de irritabilidade local e podendo causar câncer. As resinas são polímeros plásticos responsáveis pelas características do filme após a secagem, tais como brilho e propriedades físicas. As resinas aqui. Nitrocelulose é uma resina formada por uma mistura de solventes orgânicos e aditivos e é responsável pela aderência do esmalte sobre as unhas, nociva por inalação e contato dérmico. Pode provocar dermatite de contato e proveniente de fontes renováveis, como madeira e algodão. Tem os plastificantes, que auxiliam na manutenção da maleabilidade da película formada, impedindo a formação de rachadura. A cânfora, ela trata-se de um produto natural obtido nas folhas da planta medicinal canforeira e é amplamente utilizada como plastificante de nitrocelulose. O capolímero de etileno garante a estabilidade do filme formado, cuidando para que não esfarele. O polimetilcrilato
tem a função de unir os demais ingredientes. O estalclônio de hectatorita, quando submetido à temperatura corporal em torno de 36 graus Celsius, provoca a evaporação dos solventes utilizados, tais como acetona. O poliuretano tem a função de integrar os pigmentos, evitando que eles se acumulem e depositem no fundo da embalagem. Os corantes e pigmentos são os componentes responsáveis por dar cor ao esmalte e pode ser de diversas fontes orgânicas ou inorgânicas, tais como rochas, minérios, flores, folhas, ou podem mesmo ser produzidos sinteticamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as alergias. Os principais sintomas para quem tem alergia a esse produto são coceira, vermelhidão nas unhas, pescoço, olhos e bocas, que são região que frequentemente estão em contato com as mãos. Descamação e ressecamento também são comuns a esses usuários. De longe, os esmaltes são os cosméticos que mais causam alergia aos consumidores, justamente pela sua composição, sendo que 95% dos alérgicos apresentam sintomas devido ao tolueno e outros 5% devido à presença de formol. Ambos utilizam em larga escala, principalmente graças ao baixo custo. Além do dibutilfactalato, esses 3 componentes são os retirados das fórmulas chamada hipoalergênica, o que não significa que eles não sejam inofensivos à saúde. Infelizmente, mais do que apresentam simples reações alérgicas locais na pele, esses componentes são perigosíssimos à saúde humana, e muitos deles podem provocar câncer e outros males. Com isso, é preciso estar atento se a fórmula contém formol, dibutilfactalato e tolueno. Nesse caso, não há outra solução a não ser suspender o uso da substância causadora da alergia. E não funciona espaçar o uso e voltar a utilizar depois, pois o organismo tem uma memória imunológica, reagindo prontamente assim que detecta o componente causador da reação. É inadmissível a procura e orientação de um médico dermatologista nesses casos, e sempre que houver dúvidas em relação ao produto e seus efeitos colaterais. O meio ambiente e o modo correto de descarte das embalagens. Então, o esmalte não é reciclável e, se for lançado ao meio ambiente diretamente, pode contaminar os corpos de águas e o solo. Produz vapor tóxico, também prejudicando todo o ecossistema. Então, o que a gente deve fazer? Primeiro, a gente tem que selecionar os frascos que desejam jogar fora. Podem ser esmaltes que passam da validade ou os que não prestam mais. Coloque os vidros de cabeça para baixo para facilitar a remoção do produto do seu interior. Separe folhas de jornais ou papel de preferência já usado. Despeje o produto em cima do papel. Retire o máximo que conseguir do frasco. Depois acrescente o removedor de esmalte dentro do vidro. Balance um pouco e despeje novamente no jornal. Se o esmalte estiver duro, faça o procedimento desde o início para facilitar a saída do líquido. Depois deposite o removedor em um pano e limpe o excesso do esmalte tanto no vidro quanto no pincel. Retire o rótulo do esmalte e limpe o excesso de cola no frasco do vidro. Descarte cada material nos respectivos lixos recicláveis. Menos prejudicial seria se houvesse uma logística reversa, consciente por trás das fabricantes, mas infelizmente não é o que ocorre no Brasil. E a marca de esmalte estrangeira, Zoya, tem a iniciativa de trocar esmaltes usados por cores novas de sua marca, com o intuito de reciclar os vidros, todo ano no Dia da Terra. Nesse sentido, pode ser eficaz uma pressão maior dos consumidores brasileiros por uma iniciativa parecida. O ideal seria a criação de legislação que regulariza tal obrigatoriedade por parte da indústria para recolher e dar a distinção adequada a cada componente. A gente tem as alternativas naturais, que diante de tudo isso fica difícil continuar utilizando esmalte e ter a consciência limpa. O que muita gente faz é banir esse item do guarda-roupa, principalmente levando em conta que a recomendação dos dermatologistas é deixar as unhas naturais com cutículas sem base nem esmalte, para que elas possam respirar, evitando assim o surgimento de doenças localizadas. Mas, como nem todos somos iguais, há quem não quer abrir mão dos esmaltes. Nesse caso, a notícia é boa. Existe a marca de esmalte que fabrica um produto de forma mais segura para o uso. E você também pode fazer em casa seu próprio esmalte. Então, vamos para o esmalte caseiro, onde a gente tem 1 colher de sopa de azeite, meia colher de sopa de argila branca em pó,
O alimento em pó bem fininho, da cor que você preferir, pode ser morango em pó, beterraba em pó, açafrão em pó, salsa em pó, o que você quiser. E o pó de mica, que é a rocha, caso queira abrir. Evite o glitter, pois pode ser microplástico e altamente nocivo para os humanos e animais. Modo de preparo: misture o azeite e a argila em pó até virar uma massa homogênea e em seguida adicione o pó alimentar, mexendo até que a pasta fique bem lisa. Depois coloque a mistura no recipiente e pronto, é só usar. A única desvantagem é que esse tipo de esmalte demora mais para secar. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a fábrica de esmalte da Impala, tá? Que é uma marca de esmalte famosa. Atenção, mulheres do meu Brasil. Vocês que por acaso adoram usar esmaltes, né? Fala a verdade. Vai conhecer agora como é que a Impala faz para deixar suas mãos muito, mas muito mais linda, charmosa e especial. Eu não sei se vocês sabiam, mas Cleópatra já usava esmalte. A bem da verdade, ela começou com rena, mas também começou a usar e a colorir as unhas. Olha só como faz tempo, né? E aí vem a pergunta, afinal de contas, como é que esses esmaltes são produzidos? Você tem ideia? A dificuldade, a tecnologia, o cuidado, a parte toda de pesquisa que uma empresa como essa, que é a Impala, que tem mais de 40 anos, faz para deixar o esmalte lindo na sua mão, vai conhecer agora, ok? Com vocês, Impala. Confira. Ok, pessoal, estamos em Guarulhos, em uma das fábricas mais importantes de esmaltes deste país. Aliás, eu lembro muito bem a marca Impala, é uma marca que a minha mãe usava. Eu lembro perfeitamente disso. E ela ficava em casa, aliás, há muito tempo, até hoje, né? As próprias mulheres fazem as suas unhas em casa. Eu não sei como é que está esse clima, mas enfim, olha só, interessante, né? Cor é o que não falta, né? E aqui, vendo este catálogo aqui da Impala e vendo todos os produtos, eu fico pensando assim, gente, como é que eles conseguem distinguir e chegar em tantas cores como essa aqui? Eu vou explicar para vocês o processo de fabricação, porque eu estou com de touquinha, não é o que eu fiz cabelo hoje não, com touquinha, né? Soraya, tudo bem com você? Tá boa? Prazer te rever. Seja bem-vindo. Você sabe que eu fiquei muito, vem para cá um pouquinho, eu fiquei muito emocionado porque nós estamos na minha cidade, Guarulhos, num bairro que é Cumbica, e é próximo do bairro onde eu vivi durante muito tempo. Então, eu presenciei muito esse local aqui. Bom, fala um pouquinho da Impala, né? Impala, nós estamos falando de quase ou mais de 40 anos. Mais de 40 anos, pouco mais de 40 anos, até aí nos dias atuais, fazendo a alegria das mulheres. Sempre se rejuvenescendo, né? Porque eu tenho certeza que, por exemplo, se eu pegar aqui, muitas dessas cores aqui, cores especiais, essa cor aqui, década de 60, ninguém usava, imagina. Não, mas tem a releitura, né? Ah, é verdade. Quantas cores de esmalte a gente encontra hoje numa fábrica de esmalte? Bom, atualmente, hoje, se nós descermos a fábrica, nós encontramos 150 cores sendo fabricadas. Isso, 150. Mas que sai deve ser o vermelho, né? Sempre, né? Primeiro branco. Branco? O branco, segundo preto. Preto também? E terceiro vermelho, por incrível que pareça. Achei que era o vermelho, cara. Bom, eu estou vendo aqui, obviamente, isso aqui já é uma linha de produção pronta já, né? Nós estamos falando hoje de um mercado de alguns milhões de reais, mercado de esmalte no Brasil. É grande, né? Sim. Comparado aos Estados Unidos, à América. Sim, nós somos o terceiro do mundo, né? Podemos ser China? Não. China e Estados Unidos. Mas como nós estamos exibidos, até no esmalte a gente está exibido, né? Bom, Isso. Que lugar é esse aqui? Eu estou vendo que é um laboratório, é isso? Isso, aqui é um laboratório onde nós fazemos os testes, nós fazemos as pesquisas, as quais depois que a gente faz todo o processo criativo, vem para cá para fazer os testes,
para ver se é possível aplicar aquilo tudo que a gente imagina. Olha, eu vou para a fábrica daqui a pouco, mas eu fiquei tristinho e dá para entender, porque, na verdade, a outra unidade onde é feito a mistura dos produtos que se faz o esmalte, ela não pode, é uma área de segurança máxima, porque é muito inflamável. Isso são produtos inflamáveis, né, que tem um risco aí de explosão, né, não pode ter nenhum tipo de faísca, tudo, mas o que faz realmente acontecer é aqui, porque a gente tem toda essa mistura de cores, todo esse encantamento, né, que acontece aqui no laboratório. Essa aqui no laboratório. Começa até um pouco antes, um processo criativo. Entende? O processo criativo é a cor, é o brilho, é a tonalidade, o que é? É um pouco maior que tudo isso, Otávio, porque o processo criativo, ele começa numa pesquisa que nós fazemos de macro tendências. Primeiro a gente precisa entender a moda, depois nós precisamos entender hábitos de consumo das mulheres. O que está se usando lá fora, porque vem de fora. Isso, hábitos de consumo, o que elas mais desejam, o que elas mais querem. E com isso, a gente chega às possibilidades de adaptação aqui ao mercado brasileiro também. Então, depois que nós temos todas as tendências já pautadas, vem toda a questão de nome da coleção, nome dos esmaltes, a aprovação desses nomes, porque assim, juridicamente a gente precisa saber se o nome pode ser aprovado ou não. Cada nome engraçado. Tem muitos nomes engraçados. Um esmalte chamado piriguete. Por enquanto, não. Ou que eu saiba, ainda não. Podia ter um nome, né? O nome piriguete é um nome que... Estou brincando, mas enfim. Mas é o hábito de consumo, né? A palavra da moda, e é isso que a gente tem que saber. Exatamente o que as mulheres querem traduzir, né? Eu vou agora mostrar para vocês como é que mais ou menos as coisas funcionam. Vamos até ali do lado? Vamos lá, vem aqui. Que eles definiram, olha, tem que fazer esmalte assim, assado, dessa cor, com essa tonalidade, que você vai ter que fazer. A gente tem que fazer. Às vezes é uma cor, não, eu quero um esmalte que brilha mais, que tem uma secagem mais rápida, a gente desenvolve uma nova formulação, desenvolve uma cor... Tipo assim, se vira. Se vira. Vamos começar com as curiosidades. A pergunta é, querida amiga telespectadora, o que tem no esmalte? Regra número 1, isso aqui é o principal. Vou até abrir aqui, posso abrir? Não. Ok. Isso aqui o que seria? Isso aí seria uma base, onde vai dar composta de solventes, resina, nitrocelulose e bentônio. Aí você tem, como é que chama? Isso aí é uma base. Aí nós temos uma outra aqui que é chamado de verniz. Esse aqui eu acho que eu sei para que serve. Verniz dá cor, dá o brilho, perdão, dá o brilho. Imagina que isso aqui fosse um grande tonel de milhares de litros. Isso, Um tacho, vai, gigante. Você vai fazer a montagem como se fosse uma coisa gigante. Isso, a manipulação toda é feita nesses tachos. Pode começar então. Aliás, e detalhe, depois temos os corantes, olha que interessante. É isso? Exatamente. Isso aí são os pós. São feitos do que? São feitos de pigmentos. Então vamos começar a fazer uma cor? Vamos supor. Gente, olha, a base tem a numeração que ele sabe exatamente, tá vendo? A quantidade tem que pôr aqui, ó. Vai dar o brilho. Olha só, gente, verniz. Depois disso, eu vou colocar os pigmentos. Vou dar uma misturadinha. Já dar uma pré-homogeneizada. Olha só. É muito técnico, né, gente? Quem diria, hein, pessoal? Você que está em casa agora, que passa no seu salão de beleza e deixa suas mãos lindas com o esmalte Impala, não poderia imaginar que eles têm esse cuidado, essa qualidade de produção, que é uma coisa fantástica. Bom, aí o que mais? Agora eu vou pigmentar essa base. Com os brancos? Um branco. O branco que vai dar uma cobertura no esmalte, né? Imagina você produzir um esmalte sem cobertura. A mesma coisa você está passando algo transparente na onda. E agora? Você falou o quê? Vermelho? Um vermelho. Virou um cor de rosa. Exatamente. Vamos colocar um azul para ver para onde vai dar? Essa Cor. cor. Gente, eu queria trabalhar aqui só para ficar brincando e fazer cor. Ah, olha! Vai pôr uma quantidade de Um amarelo neon. amarelo neon. O que vai acontecer com o amarelo neon? Ah, já deu. Um avivamento mais essa cor. Tem que chegar perto do que o Marcos te pediu, né? Isso. Que cor é esse? É o roxão? Isso aqui é um roxo. Você está inventando cor aí já, pelo Sim, estou criando a cor. Ele está, na verdade, gente, só está fazendo essa explanação para que vocês entendam como é que se muda de cor de uma hora para outra. Por que você tem diversas cores aqui? São as cores padrões para você mudar as cores?
É que, assim, o desenvolvimento de uma cor não existe exatamente um padrão. Aqui a gente cria asas, tem liberdade para poder desenvolver, juntamente com o marketing. Criou alguma cor? Já criamos, sim. Se você criou qual cor? Diversas cores. Tem sim. Vai lá pegar a sua cor. Então, quando eu falo, quero ver a cor que você criou. Soraya, dá por você aqui também, vem aqui, Soraya. Bom, só para a gente entender, quando ele vai pegar o filho dele lá. Bom, é claro que para chegar nessa tonalidade, tudo tem que ser pesquisado. Aqui ele colocou aleatório porque a gente está fazendo um teste. Mas quando ele põe uma quantidade X da cor, você tem que vir aqui aprovar? Ou você tem que vir ou não? Ele já sabe. Existe um ritual. Então, por exemplo, o marketing determina quais serão as cores. O P&D faz todo o trabalho, aí é minucioso, com utilização de balanço, e determina. Cheguei na cor, registra essa fórmula. Cheguei na cor, o marketing vem até o laboratório e valida. E assina, olha, são essas as cores que foram aprovadas. Deixa eu mostrar aqui, mostra aqui na tua... Olha só, pera um pouquinho, abre a tua mão aqui. Olha que bonitinho. Você que criou tudo isso? Isso. Orgulho, hein? Com gloss, chama não. Clique no gloss, tô sabendo tudo. Mesquitão sabe tudo. Bom, pessoal, agora vamos criar uma cor real. Isso aqui foi só um teste de tudo, né? Agora você vai criar uma cor bacana. Bom, pessoal, nós saímos ali do laboratório. Agora o Ricardo está aqui, que é gerente de produções. Ricardo, positivo, de produção ambiental. Ok, bom, Ricardo, é o seguinte, nós já falamos que não podemos mostrar todo o processo da mistura, porque é segurança máxima. Então, faz com que, nesta unidade, na verdade, ela é fabricada numa outra unidade e vem para cá nesse tonéis. Isso, vem, fabrica em grandes quantidades e poder Fabrica trocar, aqui? lógico. Mostra aqui dentro, ó. Aqui já está uma cor. De maneira ergonômica, vem embalagens de 20 quilos para poder colocar na linha e envasar para vocês mulheres. Olha que interessante. Aqui estão os vidrinhos. É aqui nessa roda. Nessa roda giratória. E aí eu percebo que vai entrando e já entra numa linha de produção aqui, ó. Já vem orientado, praticamente, já vem um por um. Temos aqui 6 mangueiras que sugam o esmalte e já entram dentro E completa por nível, para garantir que vai ter sempre a mesma quantidade para a consumidora final. Olha, ó. Tá vendo? Olha essa máquina, que maravilha. Ela que pega, ela suga. É a tampadora. Pega o frasco sem a tampa e aplica a tampa em cada E frasco. faz o Dá rosqueamento. um torque específico. Ela deu um torque e depois ela abre a máquina. Olha aí as tampinhas. Continua vindo para cá. Aí, aqui entra a linha de... Aí coloca o rótulo, já com o lote, com a validade, tudo certinho. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Especialistas que controlam a qualidade do produto e colocam na embalagem final. Dá licença, que eu vou trabalhar agora. Gente, na boa, posso falar? Admiro essas profissionais. Vocês são show. Isso aqui é embala, meu filho. Você, quando embala aqui direitinho, quando você vê isso aqui no supermercado, você não fala assim, fica orgulhosa de saber que você fez? Fico orgulhosa. Fico Muito legal, né? muito legal. Isso aqui é uma embalagem para supermercado. Vem para cá, certo? Ele faz o formato, aí elas encaixam aqui, ó. Automático, é manual, encaixa. Olha que fácil, ó. Olha, aqui é beleza. Aí vem para cá, coloca a embalagem, né? Que isso aqui vai tapar, né? Isso, vai tapar, passa o papel no... Aqui já tem a colar. Aí vem para cá e, ó. E já sai prontinho. Olha a rapidez. Vamos ver você agora aqui. Menino, você é rápido, ó. Olha, olha, olha. Olha aqui. Não, aí, não, a hora que fecha a caixa é o que mais me deixa impressionado. Gente, super interessante esse vídeo, né, da fábrica. Eu mesmo nunca tinha visto como que seria a fabricação até ver esse vídeo.
E é muito interessante quando a gente vê essas coisas. Então, a gente vai partir agora para os elementos químicos que são encontrados no corpo humano. Vocês saberiam me responder? Os elementos que compõem o corpo humano, os elementos químicos são o bloco de apartamento de vida, compõe a variedade das moléculas que são combinadas para formar o DNA. As organocélulas, as pilhas, os tecidos e os órgãos. Então, os elementos que compõem o corpo humano, o corpo é para todos os efeitos uma máquina extraordinária, complexa, e isso exige uma multidão de peças, todo o trabalho junto, em relacionamentos complicados ao micro, ao nível e ao nível macroscópico. A estrutura dos blocos de apartamento que compõem a soma dessas partes, tais como proteína e ácidos nucleicos, é determinada pela proporção pela interação de elementos químicos. Então, alguns elementos são muito mais comuns do que os outros. O corpo humano é aproximadamente 99% compreendido de apenas 6 elementos: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, cálcio e fósforo. Outros 5 elementos compõem aproximadamente 0,85% da massa restante, que é o enxofre, o potássio, o sódio, o cloro e o magnésio. E todos esses 11 elementos são elementos essenciais. Então, os 0,15% permanecendo do corpo humano são compreendidos de elementos de traço. A massa combinada dos elementos de traço não adiciona acima a massa do magnésio, que é menos terra comum dos elementos não traço. Alguns dos elementos de traço, sob dúvida ou assim, podem ser essenciais para a vida com base na evidência do laboratório. Então, a função de elementos químicos no corpo. A maioria dos elementos químicos encontrados no corpo humano tem um papel vital. Alguns elementos de traço, tais como titânio e sério, podem ser contaminantes. Algumas, tais como chumbo, mercúrio, arsênio e cândida, são tóxicas, segundo o presente de uma quantidade. Então, a função de elementos essenciais no corpo humano, por ordem da porcentagem de massa, é como segue: o oxigênio. O oxigênio alimento é o mais comum do corpo humano, compreendendo aproximadamente 65% da massa do corpo. A maioria do presente do oxigênio é encontrado sob a fórmula de água. O oxigênio joga um papel crítico no metabolismo e a respiração. E os elementos são encontrados em cada molécula orgânica principal do corpo, que inclui proteína, hidratos de carbono, gorduras e ácidos nucleicos. O carbono é o elemento mais comum, seguinte no corpo humano, que compõe 18% do corpo pela massa. Seu papel é na maior parte estrutural, formando a espinha dorsal de muitas moléculas orgânicas. O hidrogênio é o elemento com mais abundância no universo, aproximadamente 75% da massa total, e o que compõe ao redor 10% do corpo humano pela massa. Essa presente sobre a fórmula de água junto com o oxigênio, assim como é um elemento importante em moléculas orgânicas. O nitrogênio, ele compreende 3% do corpo humano pela massa, encontra-se em todos os organismos das moléculas, tais como os ácidos aminoácidos, que compõem a proteína, ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, o trifluorato de adenosina, uma molécula essencial de transferência de energia. E o cálcio, ele é o elemento que é mais abundante no corpo humano, ao redor de 1,4% pela massa. Indiscutível, sua função mais conhecida está na formação de ossos e nos dentes, e a falta do cálcio na dieta pode conduzir a uma variedade de circunstâncias degenerativas. Outros papéis importantes no corpo humano incluem a síntese da proteína, mantendo a diferença potencial através das membranas de pilha e atuando como segundos mensageiros em caminho das transdução de sinal. O fósforo é altamente reativo e, devido a essa propriedade, nunca encontra-se como elemento livre na Terra. Os fosfatos são essenciais à vida, e esse formulário encadernado do fósforo é um componente principal de moléculas orgânicas essenciais, tais como ATP e ácidos nucleicos. Compreende 1,1% da massa total do corpo humano. O potássio compõe menos de 1% da massa do corpo, joga um papel vital na transmissão do nervo através da transferência de íons do potássio através das membranas de pilha do nervo.
O enxofre é o 10º elemento, o mais comum do universo, e o 5º, os mais comuns da Terra. O enxofre joga um papel essencial no corpo humano, que encontra-se no corpo quase sempre sob a forma de sulfuretos de metal e dos compostos de organosulfuro. O enxofre é igualmente o elemento estrutural principal da creatina da proteína, que é encontrado na pele e no cabelo. O sódio é um metal alcalino, que é encontrado geralmente no sal. Os íons do sódio contribuem à pressão osmótica, porque são os cátions principal do líquido extracelular. O sódio igualmente joga um papel-chave na transmissão do nervo. O cloro joga um papel essencial em manter o balanço do ácido-base no sangue, junto com a formação de tendão, de dentes e de ossos. Encontra-se geralmente nos sais e em combinações com o potássio e o sódio no corpo. Igualmente contribui à função do fígado e ajuda a eliminar o desperdício orgânico. O magnésio é o menos da terra comum dos elementos essenciais no corpo humano. Alguns 300 ou sim enzimas exigem íons de magnésio e funcionam corretamente. Elementos de traço. Os elementos de traço jogam muitos papéis, ainda muito importantes do que os outros, enquanto outros não contribuem em nenhuma função qualquer. Alguns são ativamente tóxicos aos seres humanos. Os 3 elementos de traço essenciais mais abundantes são o ferro, o flúor e o zinco. Passa jogo um papel essencial na saúde humana como parte da hemoglobina, que transporta o oxigênio em torno do corpo do sangue. O flúor é importante para os dentes, o zinco é exigido cerca de 300 enzimas e fatos 1000 da transição e é vital para a saúde do olho e crescimento do órgão reprodutivo. Então vamos ver um pouquinho o vídeo sobre a química do corpo humano. Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química, Licenciatura em Física e Licenciatura em Biologia da Unifesp. Na aula de prática para o ensino de ciências, nós vamos continuar com as questões de privilegiar os conteúdos procedimentais, não apenas os conceituais. Então, a gente vai propor um conjunto de 2 experimentos, 2 atividades práticas, que tentam relacionar algumas questões mais diretamente com biologia, simulando ou aproximando de uma questão relacionada com o sistema digestório, e no outro experimento, uma atividade relacionada com o sistema respiratório. Vamos começar pelo primeiro experimento, que está relacionado com o sistema respiratório, em função do tempo que a gente preparou aqui o material. Isso por causa da aula, que tem que ser esse tempo reduzido. Então, o que a gente vai pegar é o material cal, por exemplo, que você encontra no dia a dia. Como a gente está no laboratório, ele já tem um específico, mas a gente poderia usar o cal da construção, que você encontra na casa, nas lojas específicas para construção e reforma. E vamos preparar uma solução, então. Esse cal, olha lá como ela fica leitosa. Pegou o pó branco, né? Essa coloração que ele apresenta, adicionou água, uma concentração maior de pó em relação à solubilidade do próprio cal, para que a gente tenha uma solução supersaturada, ou seja, tem que ter mais do que o necessário. Só que a gente não vai usar ela dessa forma, porque ela é opaca, não vai dar para a gente ver o que acontece. Então a gente vai utilizar esse recurso, que é um funil para filtrar e um papel de filtro desse que se utiliza também para fazer café em casa. Então a gente vai verter essa solução no funil e com a ação aqui da gravidade, olha lá os procedimentos que a gente faz para não jogar isso de rápido do congelado, né? Então são procedimentos importantes na realização dos experimentos para que a gente possa explorar essa questão do rigor e da precisão de se reproduzir as atividades para que a gente possa chegar a uma conclusão. Então, esse material continua sendo filtrado e a gente tem agora aqui, na parte
parte inferior, um becker coletando. Note como agora ela já está bem transparente, porque a maior parte do sólido ficou retida no filtro. Nós vamos utilizar, então, aqui um dispositivo para poder retirar, para não ficar pingando em qualquer lado. Podia ser um copo, um outro recipiente. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um canudinho, e agora aqui a gente tem a água de cal. Lá era o cal preparado, e agora, depois de filtrada, já translúcida, é o chamado água de cal. Todo o roteiro desse experimento a gente vai disponibilizar no ambiente virtual de aprendizagem, para que vocês tenham acesso a ele. Então, a gente coloca esse dispositivo agora com a água de cal filtrada, e vamos utilizar então o canudinho para, como é água de cal, hidróxido de cálcio, isso daqui supostamente é um meio básico. Então, a gente vai começar agora a borbulhar, expirar o dióxido de carbono, que a gente vai expelir dos pulmões, para ver que reação ou que evidência vai acontecer nessa transformação. Ou seja, bom, se eu tenho o óxido de cálcio, e agora, hidróxido de cálcio, desculpa, vai reagir então com o gás carbônico que eu estou respirando na água, a água com o gás carbônico vai formar o ácido carbônico. Então, o ácido carbônico, reagindo com o hidróxido de cálcio, ele tende a formar um sal. Então, vamos ver se ele vai formar. Então, a gente vai começar a expirar aqui dentro para injetar dióxido de carbono. Preste atenção, for preciso recuperar o fôlego, tira a boca do canudo, porque se você tiver com a boca aqui, você vai puxar o ar e esquecer, você vai ingerir essa substância. Então é questão de segurança. Tira, enche o pulmão de ar, puxa oxigênio e libera o CO2 para esse sistema. O que vocês estão notando? Veja que começa a haver uma turbidez na água. Ou seja, o dióxido de carbono que eu estou expelindo do meu pulmão está reagindo com o hidróxido de cálcio e lá no fundo começa a depositar um sólido. Esse sólido, ele vai ser o quê? Ele vai ser um produto da reação do ácido carbônico com o hidróxido de cálcio, formando um carbonato de cálcio, que é um sal, e um sal de pouca solubilidade. Então, neste caso, você vai começar a notar, no fundo, o depósito desse sal. É mais ou menos quando você coloca muito achocolatado no leite, além do limite de solubilidade que é característico daquela substância, e ele começa a depositar no fundo, formando o que a gente chama de precipitado. Então, o precipitado, ele vai ser notado aqui, depósito no fundo do meu frasco. Então, aqui a gente tem também um experimento razoavelmente simples, no qual eu consigo identificar uma evidência do dióxido de carbono que é expelido pelo meu pulmão, ou seja, no processo respiratório, fazendo uma reação com o dióxido de cálcio, formando o carbonato de cálcio. E aí a gente consegue, então, fazer uma discussão e relacionar um pouco com essas questões dentro do processo respiratório. Um segundo experimento que a gente vai propor para fazer discussão, ele está relacionado com o sistema digestório, ou seja, como é que esses processos, essas reações químicas que acontecem no nosso corpo, são importantes e fundamentais para ajudar nesse processo de digestão dos alimentos. Dependendo da categoria de alimento que a gente ingere, alguns deles, o processo de digestão se inicia na boca. Para alguns, a mastigação, ou seja, a trituração dessas substâncias em compostos menores,
menores, né, em substâncias menores, para facilitar a digestão que vai acontecer no estômago, elas apenas são quebradas em substâncias menos complexas para facilitar esse processo digestório. Em outros casos, ela se inicia na boca. Neste caso específico que a gente vai discutir, se inicia na boca. É o conjunto de compostos que são chamados de carboidratos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo da batata, e aí, na batata, no carboidrato, a gente tem a presença do amido. Para saber se tem amido, a gente pode usar também uma substância que é identificadora ou marcadora para a gente poder identificar. Que essa substância que a gente vai usar, ela é conhecida como tintura de iodo. Ou, se você encontrar na farmácia, tem uma concentração de aproximadamente 2%. Tem marcas comerciais, a gente não vai falar o nome, tudo bem? Mas é uma tintura de iodo de concentração aproximadamente 2%. Quando eu vou pingar aqui a tintura de iodo na batata, e se o iodo reagir com o amido, ele forma um complexo que tem uma coloração muito particular, muito específica. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, para vocês observarem, é que com o passar do tempo, esse iodo ele está reagindo então, com o amido e formando esse complexo, que tem uma coloração escura. Aqui, a gente tem um segundo conjunto, que já seria também a outra parte dessa batata, que a gente contou um pouquinho antes de começar a atividade experimental, né? Adicionou, então, a solução de tintura de iodo e deixou um tempo maior para perceber, com o passar do tempo, como é que ficaria. E aí a gente pode notar como ela fica bem escura. Então, se esse alimento, aqui a gente pingou há pouco tempo e aqui já há mais tempo. Note que quanto mais tempo passa, mais escuro fica até o limite da reação acontecer. Se fosse um alimento que não fosse um carboidrato, que não tivesse amido aqui nessa constituição, a gente não teria essa cor, não teria essa evidência dessa reação que aconteceu. Então, essa é uma das possibilidades. O outro experimento que a gente vai fazer é preparar, então, pensando agora no sistema digestório, o amido, que a gente encontra no amido de milho, aquele pó branco, as pessoas usam em receitas em casa. Muitas vezes as pessoas associam quase o nome à marca, né? Mas o que a gente tem é um amido de milho. Então, preparou uma soluçãozinha de água com amido de milho em 2 tubos de ensaio, iguais, Então, água e o amido de milho. Em um deles, que a gente vai chamar de tubo 2, poderia colocar uma etiqueta, uma marcação, a gente vai adicionar a secreção salivar, ou seja, a saliva. Aquilo que a gente tem na nossa boca que ajuda no processo de digestão. E na saliva a gente tem uma substância que é conhecida como pitialina, que é uma enzima, que vai acelerar esse processo, né, dessa reação química. Então aqui, no tubo 2, a gente adiciona saliva. Então, é uma ótima oportunidade de envolver seus alunos para que eles venham e contribuam um pouquinho com a saliva. E aí a gente vai deixar esse sistema aqui, então, adicionando a saliva, por um determinado tempo, em repouso, aproximadamente de 20 a 30 minutos. Após esse tempo de 20 a 30 minutos, é para que dê tempo que a saliva que você adicionou no tubo 2, mas que não adicionou no tubo 1, possa interagir e reagir com o amido que está nessa solução. Então, após os 30 minutos, a gente vai recuperar esse sistema. E aí, a gente vai adicionar, então, a tintura de iodo no tubo 1 e adicionar também no tubo 2 a mesma quantidade. A ideia é que a gente possa controlar as variáveis. A gente vai começar a homogeneizar o sistema e dar um tempinho para anotar a observação que a gente teve em relação a isso. Bom, então, a gente aguardou um tempinho para dar tempo de homogeneizar a situação e o tempo de reação. E agora a gente vai observar o que aconteceu após esse tempo. Então, no tubo 1, ou sistema 1, no qual a gente tinha solução de amido, e depois de um determinado tempo a gente adicionou a tintura de iodo,
Vamos notar o que aconteceu. Essa é a coloração que a gente observa depois desse determinado tempo. Então, isso é importante que eles registrem a cor que eles observaram, tudo bem? Ou outras evidências que eles encontram. No sistema 2, no qual nós adicionamos ao amido de milho, ou ao amido a saliva, nós temos agora essa situação. Ou seja, o que a gente está observando? A diferença de cor. Porque neste caso, o amido, quando ele reagiu então, com a saliva, e depois, na presença do iodo, a gente conseguiu obter essa marcação. Vamos colocar lado a lado para comparar, e a diferença ela é bem grande. Aqui, como passou um tempinho, acabou depositando no fundo, né? Mas a gente pode até tentar homogeneizar um pouco, e ele vai voltar a escurecer um pouquinho. E aqui também, para poder fazer essa comparação. Mas a ideia é a mesma que a gente viu a presença da reação do iodo com esse amido, né? Ou seja, a gente tem um padrão de cor bem parecido desse complexo que foi formado. Então aqui a gente também tem uma outra evidência de uma reação que tenta simular ou aproximar de um processo biológico que acontece no nosso organismo, que é o sistema digestório. E aqui vocês vão acompanhar nos slides, a seguir, algumas informações teóricas das reações precisamente que vão acontecer, tanto na simulação que a gente fez para o sistema respiratório, quanto para a simulação que a gente fez para o sistema digestório. De como essas reações acontecem, para que vocês tenham um entendimento melhor dessa aproximação, então, da química com a biologia. A sugestão é que vocês visitem no ambiente virtual de aprendizagem os textos base, texto de apoio que a gente disponibiliza. Todos os roteiros das atividades experimentais vão estar lá, são proposições feitas pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP, em São Carlos. A gente vai deixar todo o material desse kit das experimentotecas lá dos roteiros e também orientações para os professores, para que vocês possam aprofundar com os materiais. Mas, novamente, entrem lá no ambiente virtual de aprendizagem, assistam os vídeos, leiam o material e apareçam no perguntas e respostas para poder conversar e discutir um pouquinho com a gente. Fundamentalmente, chamar a atenção para a importância dos conteúdos procedimentais e atitudinais. Dessa forma, a gente consegue romper a questão do ensino de ciências, transmissor de conteúdo ou, basicamente, conteudista. Mas a gente vai também para valorizar outras questões para que ele tenha um melhor entendimento e uma melhor visão de ciência. Bons estudos e até a próxima aula. É interessante esse vídeo, né? Ele mostra um experimento e tal sobre a química do corpo humano. Então vamos para a química da tatuagem. Os elementos da família B da tabela são denominados elementos de transição, e é a partir dele que surgem as tatuagens. Os elementos de transição possuem a propriedade de formar compostos coloridos, por isso são empregados para muitos fins, como por exemplo fabricar vidros coloridos. As tatuagens podem ter vários significados, dependendo do ponto de vista. Em alguns grupos sociais, elas funcionam como forma de comunicação não verbal e servem para identificar os membros de um mesmo grupo, tribo ou sociedade. Então, a gente tem pigmento, a cor, onde o sais de cádmio ele representa o amarelo ou vermelho, o sais de crômio representa o verde, o sais de ferro representa o castanho, o rosa e amarelo, o sais de cobalto representa o azul, o sulfeto de mercúrio representa o preto, o carvão representa o preto, o óxido de titânio representa o branco. Vamos ver um videozinho aqui também. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Olha, comigo tá tudo bem, espero que com vocês também esteja tudo bem. E, primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é Arthur Ortega, eu tenho 22 anos e atualmente eu sou licenciando em Química.
hoje eu estou trazendo aqui para esse vídeo um tema que eu particularmente achei muito interessante quando eu fui pesquisar o que falar nesse vídeo, que são sobre as tatuagens. Então, galera, começando a falar sobre o assunto do nosso vídeo, eu tenho que deixar uma coisa aqui bem explicada e bem especificada para vocês, é que o principal objeto de estudo desse nosso vídeo vão ser especificamente os elementos de transição, que são aqueles elementos que estão entre a família 2A e a família 3A na tabela periódica, que a gente tem como exemplo o ferro, o mercúrio e o manganês. Mas então, por que a gente está falando dos elementos de transição que também são conhecidos como metais de transição? Esses metais de transição, eles têm uma capacidade de formar compostos coloridos. Mas como esses compostos coloridos são formados? Esses compostos coloridos são formados devido à presença de orbitais D nas suas transições eletrônicas, que absorvem radiação. Porque, como nós sabemos, os metais têm uma capacidade, têm uma facilidade de conseguir absorver radiação. E também outro motivo para a formação desses compostos coloridos é a presença de orbitais parcialmente preenchidos, onde esses orbitais parcialmente preenchidos nas transições eletrônicas, eles são responsáveis pela emissão luminosa. Então, depois da gente falar um pouco de como é essa parte da obtenção dos compostos coloridos que formam as tintas das tatuagens, a gente tem que falar um pouco agora sobre como é o comportamento dessas tintas quando elas entram em contato com a nossa pele. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, a primeira coisa que a gente tem que citar é que esses compostos coloridos, para formarem as tintas das tatuagens, eles são diretamente veiculados com um composto químico chamado dióxido de titânio. O dióxido de titânio é um composto químico de caráter insolúvel, ou seja, ele não se mistura com a água. Então, você tendo aí a tinta com caráter insolúvel, quando ela entra em contato lá com a nossa derme, que é uma parte do nosso tecido conjuntivo, tem muita água, ela vem por ficar também no estado sólido. Ou seja, a tinta que fica isolada lá, ela não vai fluir por dentro da sua pele, porque ela está lá no estado sólido. Uma informação importante que a gente acaba conseguindo tirar dessa última coisa que eu falei é que quando a gente faz a tatuagem, quando está naquele período ali de cicatrização, é muito importante da gente não ficar cutucando a tatuagem que está cicatrizando. Não ficar tentando tirar aquela casquinha também, porque corre muito o risco da gente ficar ali cutucando, tirando casquinha, e de alguma forma essa tinta que está ali no tecido conjuntivo, que está ali na derme, ela acabar saindo dali simplesmente por um descuido nosso. Então é muito importante de quando está ali naquele período de cicatrização, a gente não ficar mexendo na tatuagem, não ficar tentando tirar a casquinha. Agora então vamos falar um pouco sobre os tipos de tatuagem. Conhecido pelas ciências, hoje a gente tem dois tipos de tatuagem. A gente tem as tatuagens de rena e as tatuagens definitivas. E as tatuagens de rena, elas possuem esse nome devido ao seu princípio ativo, que é a lausona. Esse princípio ativo, a lausona, é extraído de uma planta indiana chamada Rena lausona inerme, onde esse princípio ativo ele tem um caráter, digamos que, não tão insolúvel. Ele é mais solúvel do que insolúvel. O que lhe confere a esse tipo de tatuagem um caráter temporário. Ou seja, você pode colocar ali na sua pele, você pode fazer uma tatuagem de rena que ela vai sair devido a esse caráter que ela possui. Já as tatuagens definitivas, como eu já falei um pouco atrás aqui nesse vídeo, elas já são diretamente veiculadas com dióxido de titânio, que é um composto químico 100% insolúvel em água. Ou seja, quando elas entram em contato com a água que está lá na derme, elas tendem a formar um caráter sólido. Ou seja, elas vão ficar ali para sempre, não vão sair, a não ser que você tenha uma intervenção cirúrgica ali onde você fez a tatuagem. Então, galera, aqui para finalizar o vídeo, eu tinha dado uma pesquisada em quais elementos de transição formam quais cores e eu anotei e vou falar agora para vocês. Então, o sulfeto de mercúrio forma preto, os sais de cádmio formam a cor vermelha ou amarela, os sais de crômio formam a cor verde e os sais de cobalto formam a cor azul. Então, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Queria agradecer muito a sua presença no nosso vídeo aqui e te pedir para seguir as redes sociais do Quimicart, o nosso Facebook, o nosso Instagram, e também não se esquecer de dar like no vídeo e de se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? Muito obrigado. Vamos falar sobre a química dos sabões e detergente agora, onde tem composição química. A água sozinha não consegue remover a gordura dos materiais. Isso acontece porque a água é polar, conforme mostrado na imagem abaixo,
E em virtude da diferença da eletronegatividade que existe entre os átomos de hidrogênio e oxigênio de suas moléculas, por outro lado, a gordura é apolar, e com isso a água não dissolve as gorduras. Além disso, a água possui algo chamado de tensão superficial. Você poderá entender melhor sobre isso no texto Tensão Superficial da Água, mas basicamente trata-se de uma espécie de película ou membrana elástica que se da superfície da água, que impede de penetrar em tecidos e outros materiais para remover a sujeira. As moléculas de água atraem-se em todas as direções por meio de ligações de hidrogênio, mas as moléculas da superfície só interagem com moléculas do lado e abaixo, criando uma diferença de força de coesão que faz com que as moléculas da superfície contraem-se e formem essa tensão superficial. E daí que entram os sabões e detergentes, do latim limpar, que são chamados de agentes tensoativos, pois possuem capacidade de diminuir a tensão superficial da água e, além disso, interagem tanto com a água quanto com a gordura. E como isso ocorre? Os sabões e detergentes possuem sais de ácidos ganchos, que são longas moléculas formadas por uma parte apolar, que é hidrofóbica. Hidro significa água e phobos aversão. E uma extremidade polar, hidrofila. Hidroágua, filos amigos. Abaixo temos uma estrutura típica de um sabão. Ela é grande, sua parte polar, que é hidrofílica, e a parte polar hidrofóbica. Geralmente os detergentes são sais de ácidos sulfônicos de cadeia longa. Assim, a parte apolar dessas moléculas presentes nos sabões e detergentes interage com a gordura, enquanto a extremidade polar interage com a água, agrupando-se na forma típica dos glóbulos, denominados de micelas, em que as partes hidrofílicas ficam voltadas para a parte de fora da micela em contato com as moléculas de água, e a gordura fica na parte interna em contato com a parte apolar ou hidrofóbica. Processo semelhante ao que mostra a imagem a seguir. Desse modo, as sujeiras gordurosas são aprisionadas no centro das micelas e podem ser removidas. Outro ponto é que os detergentes e sabões têm a capacidade de diminuir a tensão superficial da água porque diminuem interações entre as moléculas, facilitando assim que ela penetre em vários materiais para remover a sujeira. Então vamos ouvir um pouquinho da história da higiene e os usos dos cosméticos ao longo da história. A palavra higiene surgiu do nome da deusa grega Higéia, responsável pela conservação da saúde. Na Grécia Antiga, o banho tinha a função de proporcionar o conforto e era um ato necessário para as preces e libações. Ao longo da história, os hábitos de limpeza se transformaram conforme o contexto social, o clima, a religiosidade e os costumes de cada época. Os produtos de higiene foram se incorporando ao cotidiano conforme a evolução histórica dos hábitos de asseio. No Egito Antigo, a população já se lavava em torno de 3 vezes ao dia e tinha produtos e costumes para manter a beleza e a limpeza do corpo para enfrentar o clima arenoso e quente. O sabão egípcio continha até mesmo óleos vegetais. Os faraós empregavam máscaras de beleza, pois desejavam se manter belos até após a morte. Algumas tumbas já foram encontradas com cremes e potes de azeites que eram usados no tratamento do corpo. A rainha Cleópatra era uma assídua consumidora de produtos de beleza. Ela utilizava leite azedo e lama dos rios no rosto. A mistura funcionava como esfoliante facial. Para se protegerem do escaldante sol do deserto, os soldados se besuntavam de óleo para que a pele não ficasse queimada ou ressecada. A maquiagem era constante no Egito Antigo.
entre homens e mulheres. A pintura tradicional dos olhos era feita com a pasta de base de cristais de malaquita para a cor esverdeada ao redor dos olhos e era utilizada para proteger de insetos, infecções, raios solares e tempestades de areia. Alongava-se o olhar com a pasta preta de gordura animal e sulfeto de chumbo natural. Além disso, os faraós e suas esposas tingiam os cabelos, as perucas, a barba e outros pelos do rosto, que era como chamada atualmente a rena. Já os gregos tinham de se banhar antes dos atos religiosos. Um grego de classe privilegiada tinha sua casa de banho ao lado da cozinha. Um grego pobre tinha as casas de banho públicas, que tinham suas banheiras individuais. O banho público dispunha de produtos de limpeza como cinza de madeira e um tipo de argila. Ainda existia uma terceira opção, o ginásio, que quer dizer lugar nu no grego. Ele era reservado aos praticantes dos exercícios físicos. Para a limpeza facial, os gregos utilizavam a argila. O grego Hipócrates, o pai da medicina, em seus tratados já propunha regras de higiene e o uso de produtos para o tratamento do corpo. O banho de sol e o banho de ar puro fazem parte desse tratamento. Já os banhos romanos utilizavam chá de ervas aromáticas, como alecrim e camomila. Eles também são conhecidos pelos extensos conjuntos de arquedutos, que distribuíam as águas pelas fontes públicas, banhos e propriedades particulares. A ascensão da doutrina cristã fez os hábitos de higiene, outrora comum, declinarem. Entre outros motivos, para eles a única cura para os males do corpo era a intervenção divina. Na passagem da Antiguidade para a Idade Média, ocorre uma mudança drástica nos hábitos de higiene e utilização de cosméticos. Na era medieval, era de bom tom conservar a pele bem pálida e pintava-se pouco os olhos, com exceção das princesas, que não raro pintavam os olhos para torná-los arredondados. No cristianismo, o corpo perde lugar ao espírito. Os banhos passam a ter caráter quase profano e remetiam a religiões pagãs de Roma. Assim, foram desaparecendo gradativamente. O pouco conhecimento médico da época alegava que a limpeza deixava o corpo suscetível a doenças, porque os poros dilatavam e a permeabilidade da pele aumentava em contato com a água. A palavra toilette surge no século XIV, que designava a peça utilizada por padres para enxugar as mãos. A água era vista como capaz de se infiltrar no corpo e causar debilidade e imbecilidade. A exceção era o banho dos recém-nascidos, o batismo. Portanto, os poucos hábitos de higiene eram lavar as mãos antes e após as refeições, o rosto e esfregar os dentes com paninhos. Era comum em conventos e monastérios medievais tomar apenas 2 ou 3 banhos anualmente, normalmente às vésperas de festas religiosas. A Europa cristã enfrentou longos anos de surto de pestes devido à negligência em relação às normas sanitárias e hábitos de asseio, produzindo uma rotina imunda. Em contraponto aos católicos, os muçulmanos viam a limpeza como um preceito religioso. Nas localidades dominadas pelos muçulmanos na Península Ibérica, como Córdoba, Sevilha e Granada, via-se as casas de banho, redes de esgoto e limpeza pública. O Império Bizantino também mantinha esse hábito. Na Baixa Idade Média, no período entre os séculos XIII e XVII, já no dito Renascimento, o desejo de se embelezar, de mostrar o corpo, é retomado. As italianas do Renascimento clareavam os cabelos expondo-os ao sol. O resultado era um loiro próximo ao ruivo. Elas também retiravam a sobrancelha, mas a higiene não era acompanhada da estética. Assim, o banho era desaconselhado e, como consequência, passou a surgir os perfumistas para atender à demanda das cortes europeias. O odor representava o status e condição social. Com a Idade Moderna e o surgimento do capitalismo, a moral católica diminui e a medicina se fortalece. A moda tem seus primeiros passos. Mesmo assim, as mudanças dos hábitos medievais só ocorrem a partir do século XIX. No antigo regime, os hábitos de lavar-se eram tão raros que as poucas vezes que alguns nobres lavassem o rosto era motivo de relatos espantados em correspondências entre as cortes europeias. As cortes francesas mantinham praticamente um cerimonial coreografado para vestir-se e os aristocratas perfumavam-se para não sentir o odor um dos outros. O banho era prescrição em casos absolutamente necessários. Elizabeth I declarava que banhava apenas uma vez por mês, um recorde. Já seu sucessor
Jaime I declarava abertamente que apenas lavava as pontas dos dedos das mãos. Já a maquiagem no século XVII teve seu auge. A farinha de trigo era utilizada como pó facial. Na corte de Luís XIV, a pele deveria ser pálida e coberta por uma grossa camada de farinha de trigo e ter uma coloração avermelhada nas bochechas. As sombras, atualmente chamadas de base, eram utilizadas como máscaras para a fixação do pó e compostas por lanolina, cera de abelha, óleo de oliva e sebo animal. Já os cortesanos de Elizabeth I tendiam a colorir os cabelos de ruivo para se parecerem com a rainha. Indícios que já naquela época a população seguiam pessoas como ícones de moda. Na época, os cuidados com a limpeza eram precários. Até mesmo o Palácio de Versalhes tinha a fama de ser imundo, habitado por moradores que não tinham higiene. Sem saneamento básico, a população vivia em meio à sujeira e animais peçonhentos. O banheiro não era comum. Devido a isso, as pessoas faziam as necessidades em qualquer canto da rua. E no Palácio de Versalhes não era diferente. Os corredores e os jardins eram verdadeiros depósitos de dejetos. O decreto de 1715 dizia que as fezes deveriam ser retiradas dos corredores uma vez por semana, o que significava que, antes, o recolhimento era menos frequente. Para ser considerado limpo, bastava lavar as mãos e o rosto. O banho do corpo inteiro era realizado, quando muito, uma vez por ano. Nessa ocasião, a família inteira se banhava no mesmo barril e com a mesma água, começando pelo pai, que era seguido pela mulher e pelos filhos, do mais velho ao mais novo. Até mesmo Luís XIV fugia do banho, se lavando apenas quando o médico recomendava. Ele se limpava com um pano com água, álcool ou saliva. Sem escova de dente ou pasta, as pessoas costumavam esfregar os dentes e gengivas com panos, utilizando misturas de ervas para amenizar o mau hálito. Enxaguar a boca com água gelada ajudava a liberar o muco. Mastigar aipo ou casca de cidra cortava o bafo, e folhas de louro funcionavam como antisséptico. No século XVII, pouco se menciona sobre o sabão ou a água. A higiene corporal se resumia a usar roupas de linho. O linho era o substituto do banho no século XVII, pelo menos entre os nobres. Em vez de lavarem-se, trocavam de camisa 3 vezes por dia. As roupas só eram trocadas quando estavam muito sujas e infestadas de pulgas, percevejos e traças. O linho absorvia o sebo junto com a transpiração, deixando o corpo purificado. Portanto, trocando de roupa, não era necessário tomar banho. Limpar as partes expostas, face, pescoço, mãos e braços, já era suficiente. Tanto em Versalhes como nas casas comuns, os quartos eram varridos com uma espécie de vassoura de bambu, que só tirava o grosso da sujeira. Eram sempre úmidos e com cheiro de suor, e a roupa de cama era raramente trocada. Para dar à luz, as camas eram forradas com lençóis velhos e sujos. Por isso, para amenizar o cheiro, substâncias odoríficas eram queimadas antes da hora de dormir. No final do século XVIII e início do século XIX, a medicina e experimentos científicos cresceram. Assim, os materiais tóxicos utilizados na pintura e maquiagem do rosto são deixados de lado. O uso do sabonete passa a se desenvolver consideravelmente. O shampoo, invenção dos chineses, aparece na literatura do século XVIII. Maria Antonieta tomava banho todas as manhãs, mostrando o sinal de mudança dentro da realeza do final da Idade Moderna. A mudança de pensamento na Idade Contemporânea fica evidente nos hábitos de Napoleão e Josefina, que adoravam banhos quentes e aromáticos e possuíam sala de banho em casa. No século XIX, as pessoas passam a utilizar o banho gradativamente. Ainda no século XX, o banho para muitos europeus era raro. Os estudos sobre a higiene, doenças infecciosas e insalubridade crescem vertiginosamente. Assim, leis começam a aparecer em prol da higiene. O sabão passou a ser reutilizado, pois a evolução tecnológica permitiu que eles pudessem ser menos irritantes, com melhor aparência e mais baratos. Substitui-se o uso do pó de madeira por pó de soda. A gordura animal foi sendo substituída por óleo de oliva, de coco, de algodão e de palmeira. O banho passou a ter caráter social. Ter mau cheiro era de péssima reputação, independente da classe social. A utilização da propaganda transformou o século XX e agora o XXI, no século da limpeza. Nas décadas de 30 e 40, a maquiagem tem uma explosão. O batom tem um boom em 1915, apesar de ser uma invenção do século XIX. Hoje, vemos o avanço da ciência
a crescente disponibilidade de produtos no mercado e a constante propaganda de cosméticos tornaram os hábitos higiênicos e o embelezamento por produtos algo bastante comum no nosso século. Ser um cascão ou uma pessoa sem hábitos de higiene se tornaram algo vergonhoso. O homem urbano moderno habituou-se a conviver com a água, como com a eletricidade. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenham gostado, pois é algo diferente do que estávamos fazendo. Mas na semana que vem, os vídeos biográficos retornam. Um bom 2020 a todos os inscritos aqui do canal. Gente, vocês têm noção disso do banho? Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu vi na faculdade e achei super interessante, tipo, e assustador ao mesmo tempo, pouco de banho que eles tomavam. A Rainha Elizabeth, se eu bem me lembro, na faculdade, ela tomou 2 banhos na vida dela só, que foi quando ela nasceu e quando ela se casou, e os maridos adoravam as mulheres com aquele cheiro fedido, né? Mas enfim, e para concluir, a gente viu bastante coisa importante sobre a química no nosso cotidiano, a química que às vezes a gente fala assim, mas que jeito que tá essa cor dessa tatuagem? E a gente não vê a química que está envolvida nessa pigmentação, ou, por exemplo, no nosso corpo, mesmo os elementos que estão dispostos no nosso corpo, sobre os sabões também, sobre a parte polar, apolar, e entre outras coisas que eu falei, que eu acho de suma importância, o cabelo, o esmalte, a unha, é de suma importância para vocês e para mim também saber sobre esse assunto que da nossa sociedade, do nosso cotidiano. E é isso o vídeo, tá? Muito obrigada e tchau, tchau.